Então, galera, voltando aqui, tudo bem? Vamos continuar agora o nosso bloquinho aqui, falando sobre referencial e continuar sobre isso. Vamos refrisar algumas coisinhas aqui. De acordo com o referencial, um corpo pode estar em movimento ou não, como já abordei no bloco anterior. Se esse passageiro tem mesma direção, porém sentido oposto ao trem, a velocidade dele é igual à do trem, ele vai estar em repouso em relação ao observador fora do trem, na estação. Se esse passageiro que encontra-se em repouso em relação ao trem, o que vai acontecer? Ele vai estar com a velocidade do trem em relação ao meu observador. Se este outro passageiro encontra-se em movimento com a mesma direção e mesmo sentido do trem, se a velocidade dele é igual à do trem, em relação ao meu observador, a velocidade dele vai ser 2 vezes maior, ok? Agora vamos entender melhor. Preste atenção. Um ponto material está em movimento em relação ao referencial quando sua posição varia com o decorrer do tempo. Quando a gente fala que um corpo encontra-se em movimento, a gente está deixando bem claro o seguinte, que a posição dele no decorrer do tempo está variando, seja de maneira crescente ou decrescente. Um ponto material está em repouso em relação ao referencial quando sua posição não muda, ou seja, o tempo passa e ele permanece marcando sempre a mesma posição durante todo o tempo em que decorrer. A forma da trajetória também depende do meu referencial. E de acordo com o referencial, minha trajetória pode ser curvilínea ou retilínea. Vamos observar essa ilustração aqui. Eu tenho o lançamento de uma bomba, de um projétil realizado por uma aeronave. Olha o que acontece. Para esse observador em relação à Terra, o projétil realiza este movimento aqui, ó. Viram? Agora, para o piloto da aeronave, ele vai observar durante toda a trajetória o projétil caindo, ó, em linha reta. Isso é simples de ser observado no nosso dia a dia. Claro que vocês não vão fazer isso. Mas se você está dentro de um carro e você joga uma bola para o alto, ou dentro de um ônibus, a bola vai subir e descer na sua mão, desde que o ônibus ou o carro não sofra variação de velocidade. Você vai lançar e ela vai voltar na sua mão. Quando você está andando na rua, você pode muito bem jogar um corpo para o alto e ele retorna à sua mão, porque o corpo que você lançou e você possuem a mesma velocidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora observe o seguinte, se você está andando e você jogou e parou no mesmo instante, quando você parar, o corpo no momento do lançamento tinha a mesma velocidade que você. Quando você parou, pum, o corpo vai cair à frente. Por quê? Porque antes de você parar, ele já possuía uma velocidade que pertencia ao seu movimento. Logo, quando você para, ele descreve, ó, uma trajetória curvilínea, ou seja, um arco de parábola. Isso acontece com todos nós. Se você observar uma pessoa jogando para o alto e pegando uma bolinha, enquanto ela caminha, a bolinha retorna sempre à mão dela. Mas você vai ver ela fazendo sempre isso. Sempre essa trajetória curvilínea, ok? Então, de acordo com o referencial, eu posso estar ou não em movimento, posso ter uma velocidade maior ou menor, como também posso alterar a trajetória do meu deslocamento, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Uma aeronave voa horizontalmente e com velocidade constante. No instante indicado, na figura abaixo, o piloto aciona um dispositivo que libera e deixa cair uma caixa com alimentos destinada ao observador abaixo indicado. Despreze a resistência do ar. Na maioria das situações em que manda desprezar a resistência do ar, ele está falando para você abonar, para você abolir toda e qualquer forma de atrito que venha interferir na trajetória ou no deslocamento do corpo. Qual a trajetória descrita pela caixa em relação? Primeiro, com relação ao piloto. Nota que a aeronave marca várias posições ao longo do tempo. E essas posições são ligadas por uma linha tracejada em relação à caixa. Então, para o piloto, ele vai verificar, ó, que ela vai ter uma queda retilínea com relação ao piloto, ok? E com relação ao observador, o nosso amiguinho que está aqui sombreado, ele vai ver a trajetória da caixa realizando esse deslocamento. Entenderam? Ou seja, para o piloto que possui a mesma velocidade do corpo em que ele abandonou, a caixa vai cair sempre em linha reta com relação a ele próprio. Já para o observador, eu mudei o meu referencial. Antes o meu observador era o piloto, ou seja, era um referencial. Agora eu estou falando de um observador em terra. A trajetória que esse corpo vai descrever é uma trajetória curvilínea, ok?
Então, pessoal, trajetória retilínea para o piloto que tem a mesma velocidade da caixa, trajetória curvilínea para o meu observador que encontra-se parado. Vamos agora continuar nas condições sobre grandeza. Vamos entender alguns conceitos básicos, e esses conceitos são parte daquilo tudo que a gente vem fazendo ao longo dessas nossas aulas aqui. Grandeza escalar. Primeiro, grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número e uma unidade. Ou seja, 34 quilogramas. Eu estou informando que um corpo possui de massa 34 quilos. 37 graus Celsius. Eu estou dizendo que a temperatura de um corpo, ou seja, o estado de agitação molecular desse corpo, corresponde a 37 graus Celsius. Eu não preciso de outras coisas para definir essa grandeza. Então a massa é uma grandeza escalar porque fica perfeitamente caracterizada apenas com o seu número e sua unidade. 57 quilos, por exemplo. Temperatura também é uma grandeza escalar. Volume é também uma grandeza escalar. Por exemplo, uma caixa de leite tem 1 litro, uma Coca-Cola, um PET de 2 litros. E intervalo de tempo também é uma grandeza escalar. Passaram-se 3 segundos, passaram-se 4 dias. Eu não preciso de mais nada para poder orientar a definição desse termo, ok? Então, tudo aquilo que eu consiga definir apenas com um valor, um algarismo, uma unidade, é uma grandeza escalar. Grandeza escalar, como já disse, é aquela que fica perfeitamente caracterizada por essas situações. Grandeza vetorial. Grandeza vetorial é aquela que somente fica caracterizada quando conhecemos pelo menos uma direção, um sentido, um número e uma unidade. Prestem bastante atenção. O deslocamento de um corpo entre 2 pontos é uma grandeza vetorial. Para caracterizarmos perfeitamente, nós temos que definir a direção e o sentido. Olha para cá. Minha direita, ok? Eu me desloco para a direita. Direção horizontal, sentido direita. Suponha que eu tenha uma passada de 1 metro para cada passada. 2 metros. Deslocamento horizontal para a direita, 2 metros. Então, eu andei para a direita 2 metros na horizontal. Se você pula 1 metro, deslocamento 1 metro, direção vertical para cima. Se eu deixo cair a piloto, deslocamento 50 centímetros, direção vertical para baixo. Logo, a grandeza vetorial eu tenho que defini-la por intensidade, direção e sentido. Intensidade é essa ligada ao meu algarismo, ao meu valor. Direção horizontal, vertical ou inclinada. Sentido para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Esquerda inferior, direita inferior, esquerda superior, direita superior, ok? Então, grandeza escalar defino apenas com um algarismo e a unidade de medida. Grandeza vetorial, intensidade, direção e sentido. Legal? Então vamos lá. Observa aqui agora algumas operações através das grandezas vetoriais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre vetores. Eu tenho João e Clotilde, que estão juntos no centro de um campo de futebol. Clotilde anda 4 quilômetros para leste e 4 metros para leste e 3 metros para o norte. Como mostra a figura 1, observa, ela faz isso e isso, 4 e 3. O meu amiguinho, João, quer encontrar com ela após ela fazer esse deslocamento. Logo, João quer cortar caminho. O que ele faz? Ele vem, pelo meio do meu campo. Certo? Nós podemos afirmar que o vetor que João está realizando é meu vetor resultante. Ou seja, o vetor soma de um conjunto de vetores é o vetor capaz de produzir o mesmo efeito que o conjunto deles. Observa que ela sai do ponto A e chega ao ponto B. O João faz a mesma trajetória, de A até B. Minto, o mesmo deslocamento, vai de A até B. Só que ele vai numa trajetória diferente. Qual é a distância que João percorreu? É simples. Como vocês podem observar, nós temos aqui um triângulo retângulo. Aplicando-se Pitágoras, nós vamos obter que vetor resultante ao quadrado
é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, onde V1 e V2 são deslocamentos de Maria. Vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. VR é igual a raiz de 25, que vai me proporcionar 5 metros. Logo, o meu vetor soma é correspondente a 5 metros. Ok? Não tem mistério algum, galera. A maioria das situações de vetores vocês têm que ter consciência de que tem que resolver desenhando, tá legal? Existem 2 métodos para isso. Vamos lá. Primeiro método é o método gráfico. Observa aqui, a partir da figura 1, eu tenho 3 vetores dispostos nas seguintes condições. Eu tenho o vetorzinho A para cá, o vetorzinho C para cá e o vetorzinho B para cá, ok? Olha o que vai acontecer agora. Eu reagrupo esses vetores. A permanece nessa posição, porém B, eu pego a origem dele e coloco no final de A. Aqui, ó. A origem é o ponto onde não tem a setinha. Origem, final, extremidade. Casei aqui. Pego o vetorzinho C e encaixo a origem de C na extremidade de B. Pum. Foi. E aí, ó, eu fecho a minha figura geométrica. Pô. Pronto. Esse aqui, ó, é o meu vetor soma. Marcos, como eu calculo esse vetor soma nessa situação? É simples. Olha para cá. Suponha que cada quadradinho tenha a distância de 1 metro. Se aqui eu tenho 3 quadradinhos, 3 metros. Se aqui eu tenho 4 quadradinhos, 4 metros. E aí eu tenho de novo um triângulo retângulo. Aplicando-se Pitágoras, eu consigo determinar a intensidade do vetor soma, como nós já fizemos anteriormente, e ele vai ter o valor de 5 metros. Entenderam bem? Você não tem necessariamente que se preocupar com essa figura geométrica aqui, não. A figura geométrica que vai nos interessar é essa daqui, ó. E ela vai me dar liberdade de calcular a intensidade do vetor soma. Ok? Tenham atenção a isso, tá legal, galera? Nem sempre está naquela situação que você está criando. Uma situação à parte pode nos facilitar muito, como nos facilitou aqui o cálculo desse vetorzinho, tá legal? Não se prendam àquilo que os olhos veem. Abram sua mente para que vocês possam identificar dados que às vezes ficam subentendidos em situações assim. Outra situação que tem: subtração de vetores. Considerando-se a existência do vetor oposto, menos V, podemos definir a diferença U menos V como sendo igual à soma de U mais menos V. Pô, cara, ficou nebuloso. Presta atenção. Eu tenho aqui o vetorzinho V, ok? Tenho aqui o vetorzinho U. Suponha que agora o vetor oposto a V seja o menos V, ok? Se eu quiser determinar a resultante de U em relação a menos V, olha ela aqui, ó. É essa daqui, U menos V. Entenderam? Logo, olha a figura que a gente tem aqui. É um paralelogramo. E aí, meus amiguinhos, na soma dos vetores, sejam 2 vetores, a soma desses vetores é um terceiro vetor, o vetor resultante. Para determinarmos o módulo, a direção e o sentido desse vetor resultante, utilizamos a regra do paralelogramo, que é essa daqui, ó. Vetor resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo que eles formam entre si. Ou seja, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno θ me dão meu vetor resultante ao quadrado. Certo? Essa regra aqui cai no Enem raramente. Mas eu já vi soma vetorial caindo no Enem com o vetor oposto. Então vamos ter muita atenção a isso daí. Olha aqui uma situação onde você pode aplicar ela. Por exemplo, para determinar esse vetor resultante aqui, ó, fechei o paralelogramo. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui toda a minha linha tracejada. Beleza? Eu tenho um ângulo alfa. Então, para determinar o meu vetor resultante ao quadrado, é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes quem? O cosseno de alfa. Lembrando que a indicação de vetor é dada por uma seta, sempre horizontal para a minha direita,
sobre o algarismo ou sobre a grandeza que nós estamos adotando. Tá ok? Não vamos esquecer isso daí não. Tá legal, galera? Foca nisso para que vocês não sofram com isso no futuro. Vamos lá. Agora vamos entrar na parte da cinemática propriamente dita, onde a gente vai abordar os conceitos de velocidade. Vamos entender como os corpos se deslocam, como eu posso calcular essas velocidades de deslocamento e como também, aliado a isso tudo, eu posso percorrer uma certa distância, calcular ela, durante um certo período de tempo e determinar esse tempo. Primeiro, velocidade escalar média. A qualquer movimento podemos associar a grandeza chamada velocidade escalar para medir a variação de espaço do móvel no decorrer do tempo. Observa que eu tenho um corpo aqui, ó, situado na posição 1, e esse corpo se desloca até a posição 2, até a posição 7. Vamos deixar bem claro que 1 é em segundos, meu T1, e na posição 7 segundos eu tenho T2. Para a posição 1, espaço S1, eu tenho 10 metros. Para o espaço S2, eu tenho 70 metros. Se eu quiser calcular a velocidade com que esse corpo partiu da posição 10 até a posição 70, do tempo 1 até o tempo 7 segundos, eu utilizo a seguinte fórmula. Velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo, onde eu calculo a maneira do seguinte. Variação de espaço, espaço final, menos espaço inicial. Variação de tempo, tempo final, menos tempo inicial. Logo, minha velocidade média é dada por T final, menos T inicial, que vai dividir espaço final, menos espaço inicial. Vamos fazer essa brincadeira? Meu espaço inicial e meu espaço final, 10 e 70. 70, que é o final, menos o inicial, que é o 10, dividido pela minha variação de tempo, que seria T2 menos T1. T2, 7, T1, 1. Logo, 70 menos 10, 60, 7 menos 1, 6. Minha velocidade média é de 10 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, esse corpo percorre o espaço ou a distância, que assim seja, de 10 metros, ok? Lembrando que existem velocidades médias que podem ser calculadas de forma diferente. Por exemplo, a média aritmética simples quando eu estiver falando de movimento variado. Mas no nosso caso agora, a gente está abordando o movimento retilíneo uniforme. Então, para calcularmos a velocidade média, é variação de espaço sobre variação de tempo. Até aí, espero que tudo esteja certo. Vamos lá, turbinando a memória. Tem mais de um jeito de gravar a fórmula na física, presta bastante atenção. Alguns preferem adotar o nosso famoso triângulo. Olha para cá. Nesse formato do triângulo, eu posso afirmar para você que ΔS está em cima, é igual velocidade média vezes ΔT, ok? Agora, ΔT. ΔT vai ser variação de espaço que está em cima, dividido pela velocidade média. Outra maneira de se gravar a velocidade média também, ó. Velocidade média é igual variação de espaço sobre variação de tempo. Eu tiro essas três aplicações dessa situação aqui, desse nosso triângulozinho aqui. Outro macete é o seguinte, é formar uma frasezinha muito fácil. Primeiro, vamos entender. Quando você fala de movimento uniforme, quando você fala de velocidade média no movimento uniforme, você está falando de um movimento perfeito. Todo movimento que é tido como uniforme é porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então pensa comigo, quem é perfeito? Deus. E Deus está lá no céu. Deus vê tudo. Então, para gravar, distância é igual a velocidade vezes tempo. Ou seja, Deus vê tudo. Distância, que é a variação de espaço, a mesma coisa, igual a velocidade vezes tempo. Essas duas formas dão um jeito muito simples de você gravar esses dados, gravar essas formas. Eu espero que, seja da primeira situação ou na segunda situação, vocês tenham sempre em mente que ΔS, ou variação de espaço ou distância, é a mesma coisa. Tem que ter um ponto de partida,
e um ponto de chegada. E ΔT, ou variação de tempo, também é a mesma coisa. Tem que ter um tempo de início e um tempo de término para o meu movimento. E variação de espaço ou distância dividido por variação de tempo dão como resultado a velocidade média de um corpo, ok? Não percam isso de foco, tá legal, galera? Já caíram questões no Enem envolvendo esses conceitos básicos aí. Vamos ver aqui uma situação aqui, ó. Essa daqui, por exemplo. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra, vamos coletar os dados. Gente, uma das coisas que eu vou falar para vocês sempre que forem resolver exercício de física, vamos tirar do português e levar para a matemática. Olha para cá. Se eu estou considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, olha que lindo, eu tenho a velocidade média de 800 km por hora. Descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente quantas horas? Muita atenção a essa palavra aqui, ó. Quando ele fala aproximadamente, ele está querendo indicar para você que o resultado da conta não é exato. Tá legal? Vamos ver isso daí. Primeiro, olha aqui o globo terrestre. O ovo terrestre, né? Falando assim. Se elas são diametralmente opostas, cada uma está numa extremidade do globo. Como eu calculo o comprimento de uma circunferência? C igual a 2πr. Vamos considerar π como 3,14. C igual a 2 vezes π, 3,14, vezes o meu raio, 6,370. 2 vezes 6, 12, 3 vezes 12, blá, 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 blá. Vamos aproximar essa conta aqui, ó. Vamos considerar assim. 40 mil quilômetros. Ok? Foi? Ótimo. Aproximei para 40 mil, para dar um valorzinho mais exato, para ficar mais fácil de calcular. Só que olha só, 40 mil é o comprimento total da circunferência da Terra, só que era metade. Lembra que elas são diametralmente opostas, ou seja, estão em cada extremidade. Então divido o meu comprimento total por 2 e obtenho o valor de 20 mil quilômetros aproximados. Vamos lembrar que já aproximei em 40, tem a indicação de aproximação. Pronto, ficou simples. Como eu quero calcular a velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo, ou Deus vê tudo, como você pode escolher. ΔS, 20 mil sobre 800. Vamos cortar logo esses zeros para simplificar. 200 dividido por 8. 20 por 8 vai dar 2, sobra 4, com 4, 40. 40 por 8, 5. Ou seja, eu tenho aqui, ó, aproximadamente 25 horas de viagem. Opa, tá aqui, ó, letra C de casa. Entenderam? Primeiro, é uma questão direta? Não, não é direta. Ela mistura um conceitozinho básico da matemática com relação ao comprimento de uma circunferência. Não podemos esquecer que toda a física está interligada à matemática. E também nós temos que ter em mente que o Enem é interdisciplinar. Ele vai focar todas as situações, apesar de hoje, até agora, em 2013, ter seguido uma linha um pouco mais exata com relação à física. Tá legal, galera? Espero que tenha ajudado vocês aqui. Falou? Vamos analisar outra situação agora com relação a esses conceitos. Vamos aplicar aqui um novo conhecimento. Olha só, eu tenho aqui que uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresentado em 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Ou seja, eu tenho aqui, ó, vamos lá, trecho 1 e trecho 2. Vou marcar assim, para ficar legal. Vamos trabalhar sempre desenhando para facilitar, tá bom, pessoal? No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Opa, 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. Opa, ΔS de 80 km. Tá aí, ok? Até então. No segundo trecho,
A velocidade máxima permitida é de 120 e o comprimento vale 60 km. Delta S2. E a velocidade média 2 é de 120 km por hora. Ok? O que ele quer saber? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Gente, velocidade média, nós já sabemos a fórmula. Está aqui, ó, vou botar aqui embaixo. É variação de espaço sobre variação de tempo. Se eu tenho dois trechos, eu tenho que calcular as velocidades médias dos dois trechos. Vamos comigo? Primeiro trecho, trecho 1. Vou botar aqui assim, T1. VM1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Logo, VM1, tempo 1, é igual, vamos lá, a delta S1, que é 80 km, dividido por 80 km por hora. Olha aí, eu obtenho que delta T1 é igual a 1 hora. Deixa aqui no forno. Vamos para a delta T2. Olha só para o trecho 2. Delta T2 é igual a delta S2 sobre VM2. Delta T2 é igual, delta S2, 60 km, a questão me deu, sobre 120 km por hora. Corto quilômetro com quilômetro, 60 por 120, delta T2 é igual a 0,5 hora. Se eu quero saber a hora para a realização da entrega, supondo que durante toda a trajetória as condições de trânsito sejam favoráveis e eu consiga andar sempre no limite da minha velocidade, gente, preste atenção. Então é só eu somar os dois tempos. Meu delta T final vai ser 1 mais 0,5. O que eu vou obter? 1,5 horas. Ou seja, minha opção, letra C. Ok? Entendido, pessoal? Foco e atenção em tudo que vocês venham a fazer com relação às questões do Enem. Essa questão aqui não era pura e simplesmente você somar as velocidades, somar as distâncias e calcular. Você tinha que obter o tempo do primeiro trecho, o tempo do segundo trecho e aí sim somar os dois tempos e obter a resposta final. Tá ok? Vamos lá para mais uma situaçãozinha aqui. Essa questãozinha aqui é um pouquinho complicada pela matemática, é uma matemática um pouquinho extensa, mas ela é fácil de se resolver. Aliás, ela é uma questão mais voltada para a matemática do que para a física, porém eu prefiro adotá-la na física, porque envolve o conceito de velocidade média. ENEM-MEC. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é em km por hora de... Aí nós temos o nosso gráfico aqui e temos as nossas opções 33, 44, 55, 76 e 85. Vamos trabalhar em cima do gráfico. Primeiro, matematicamente falando, eu posso resolver isso através de uma média ponderada, que é muito mais simples. E a média ponderada fica um cálculo um pouquinho monstruoso. Mas vamos lá só para vocês entenderem melhor essa situação. Olha para cá. Eu tenho, primeiro, 20 veículos que trafegam, 5 veículos que trafegam com média de 20 km por hora, mais 15 veículos que trafegam com média de 30 km por hora, mais 30 veículos que trafegam com média de 40 km por hora, mais 40 veículos que trafegam com média de 50 km por hora, mais 6 veículos que trafegam com média de 60 e mais 3 veículos que trafegam com média de 70, todos eles somados a mais um veículo que trafega com média de 80 km por hora. Totalizando, eu tenho aqui, ó, 100%. Por quê? Eu estou marcando a marca de porcentagem de veículos, 5%, 15%, 30%, 40%, 6%, 3% e 1%. Tudo isso me dá 100%. Eu realizando esse cálculo monstruoso, vou obter aqui, vamos fazer devagarinho, com calma, 100 mais 450, 550.
certo? Mais 120, 3 vezes 4, 12, 1.200, mais 2.000, mais 360, 3 vezes 7, 21, 210 com 80, 290. Tudo isso, ó, dividido por 100. Eu vou obter que a velocidade média nesse trecho vai ser de 4.400, dividido por 100, que vai me render uma velocidade média de 44 km por hora. Se eu não me engano, a alternativa, letra B. Ok? Pessoal, nesse caso, ficou mais fácil você resolver essa questão, que pode ser tanto para física quanto para matemática, através da aplicação da média ponderada. Ok? Não esqueçam disso nunca. Vamos para outras situações agora, galerinha. Velocidade escalar instantânea. É a velocidade escalar em cada exato instante, podendo ser calculada com a mesma fórmula da velocidade escalar média, porém com um intervalo de tempo extremamente pequeno, sempre tendendo a zero. Vocês já sabem que a velocidade média é dada por variação de espaço sobre variação de tempo. Mas quando eu falar de velocidade instantânea, eu estou dizendo que é ΔS sobre ΔT, onde ΔT, o tempo inicial, tende a zero, ou seja, é sempre o tempo final, ok? Para calcular, a mesma fórmula me serve, tá legal? Mas existem fatores mais importantes, por exemplo, o fator de conversão entre as unidades de velocidade. Preste atenção aqui. Quando eu quero transformar um de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quero jogar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Ou seja, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu faço o quê? Divido por 3,6. Quando eu quero o caminho inverso, eu multiplico por 3,6. Esse fator é dado pelo seguinte, 3.600 segundos dividido por 1.000 metros. 3,6 metros por segundo. Mas presta atenção, Marcos, eu tenho dificuldade em trabalhar com vírgula. Eu não gosto de trabalhar com número decimal. Existe uma outra forma? Existe, uma regra de 3 simples. Se 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora, eu posso multiplicar os dois termos por 10. E eu vou obter o seguinte, o meu fator seria 10 metros por segundo, equivalem a 36 km por hora. Essa seria o nosso fator para convertermos de metro por segundo para quilômetro por hora. Ou seja, um exemplo, se 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora, quanto iria equivaler em quilômetros por hora? 20 metros por segundo. Multiplico cruzado. 10x igual 2 vezes 36, 72 com 0,720. Dividindo, eu vou obter que a minha velocidade média em quilômetros por hora, minha velocidade em quilômetros por hora, vamos falar média mesmo, é de 72 quilômetros por hora. Entenderam? Com a regra de 3, eu acho que fica muito mais simples e você consegue trabalhar de maneira menos dispendiosa matematicamente do que com um número decimal. Então, eu aconselho a vocês o seguinte, trabalhem com essa igualdade, 10 metros por segundo são iguais a 36 km por hora. E a partir dessa igualdade você consegue converter de metro por segundo para quilômetro por hora ou vice-versa, através da aplicação simples de uma regra de 3, onde você coloca metro por segundo embaixo de metro por segundo e quilômetro por hora embaixo de quilômetro por hora. Tá legal, galera? Tenham atenção a isso daí, tá bem? E também esse modo aqui eu acho que facilita você esquecer se tem que multiplicar ou se tem que dividir por 3,6, tá bom? Então eu adoto e prefiro que adotem esse método também. Pessoal, vamos entrar agora num conceito muito simples e muito legal sobre o movimento retilíneo uniforme. O que seria um movimento retilíneo uniforme? Gente, é o mais simples dos movimentos. Primeiro, quando eu falo de retilíneo, eu estou dando a trajetória do meu corpo, sempre em linha reta, ok?
E quando eu falo que é uniforme, eu estou falando que ele tem velocidade constante, ou seja, ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Preste atenção de novo. Quando eu falo que meu movimento é retilíneo, eu digo que a trajetória do meu corpo é reta. Quando eu falo que ele é uniforme, eu digo que ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, possui velocidade constante. Primeiro, vamos entender como esse movimento pode oscilar. Ele pode ser progressivo ou retrógrado. Quando eu falo que ele é progressivo, o móvel está se deslocando no sentido positivo de sua trajetória. Ou seja, ele sai do meu ponto zero e aí ele se desloca até meu ponto, por exemplo, 1, 2, 3, em metros. Esse é o movimento progressivo. Agora eu vou fazer em vermelho o meu movimento retrógrado. Ele se desloca no sentido negativo da sua trajetória. Olha só, ele volta para cá. 3, 2, 1, 0 e ele continua. Menos 1, menos 2 e assim vai. Então, quando ele é progressivo, ele se afasta da origem no sentido crescente. Quando ele é retrógrado, ele se aproxima da origem ou se afasta da origem em sentido decrescente, ok? Não vamos perder esse foco de vista. Movimento progressivo, ele vai no sentido crescente. Movimento retrógrado no sentido decrescente, ou seja, no sentido negativo de sua trajetória. Tá legal? Preste atenção aqui. No movimento retilíneo uniforme, vamos apresentar esses slides para vocês aqui agora. Quando eu falo que ele é um movimento retilíneo uniforme, você já sabe que ele é um movimento que tem sua trajetória retilínea e seu deslocamento é uniforme, ou seja, a velocidade que ele percorre, a velocidade que ele tem durante toda a sua trajetória é uma velocidade constante. Olha para cá, para essa figurinha. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Nota que esse rapazinho de calça vermelha sai do 0 e vai até 5. A velocidade dele é maior do que 0, ou seja, ele vai se afastando da origem. Agora nota esse outro indivíduozinho aqui, de calça azul. A velocidade dele é negativa. Ele vai saindo do 5 e vai se aproximando da sua origem, do ponto 0. Eu caracterizo o movimento de um como progressivo e o movimento de outro como retrógrado. Quando eu falo que o movimento de um é progressivo, eu estou afirmando para você que ele se afasta da origem no sentido positivo da sua trajetória. Quando eu falo que ele é negativo, eu falo que ele é retrógrado, ou seja, ele se aproxima da origem em sentido negativo de sua trajetória. Ou seja, movimento progressivo é um movimento positivo em que meu móvel tem velocidade positiva e se afasta da minha origem. No movimento retrógrado, eu falo em que a velocidade dele é negativa e ele, se aproxima da minha origem, ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Observando no gráfico, espaço em função do tempo. No movimento progressivo, eu tenho a seguinte situação. A minha velocidade é positiva. Sendo ela uma velocidade positiva, olha só, o meu espaço aumenta em função do tempo, ok? No movimento retrógrado, a minha velocidade é negativa. Logo, olha aqui a minha distância. Ela diminui em relação à origem em função do tempo. Para o movimento progressivo, graficamente falando, eu tenho velocidade positiva. Para o movimento retrógrado, graficamente falando, eu tenho velocidade negativa. Galerinha, vamos parar esse bloco por aqui. Daqui a pouco eu retorno, continuando com vocês, ok?